Aí os irmãos que comiam e achavam que não tinha problema nenhum, então ficavam em contenda uns com os outros. Quando os romanos expulsaram os judeus de Roma, o que aconteceu? Eles foram embora, a igreja então ficou com um grande número de pessoas que eram gentios, e quando esses judeus voltam para a igreja de Roma, então começa a acontecer esse tipo de problema. Os judeus não comem aquele tipo de carne, porque era carne sacrificada a ídolos. E os gentios comiam achando que não tinha problema nenhum. Então Paulo diz, olha, você que não come está fazendo para Deus, bom demais. E você que come também não tem problema nenhum, você não está tendo acusação nenhuma, você não vai te fazer mal nenhum, está tudo bem, faz para Deus também. Ao judeu chegou e ele guarda o sábado. Mas você que é gentil, não guarda dia nenhum para você, tanto faz um dia como outro, tudo é igual. Então, estava havendo esse tipo de problema ali. Então, quem contendia por causa disso, estava errado. O certo era não contender, um aceitar a fé do outro. Você é judeu, Deus deu para você uma ordem de guardar o sábado. Tudo bem, você é cristão, mas você pode continuar guardando o sábado. O que tem isso? Não é pecado. Ah, você é judeu, não come carne, porque essa carne que você acha que é sacrificada ao ídolo, está errado comer. Então, não come, o que tem? Então, ninguém poderia criticar a fé um do outro. E nem poderia separar a igreja também. Ficar uma igreja para lá só de judeu, outra para cá só de gentil. O certo era um aceitar a fé do outro, sem haver contenda. Mas estava acontecendo a contenda. Então existiam dois extremos. Um abusava do comer, comia de tudo. E o outro, no outro extremo, que não comia de nada. Aí dava problema, um atrito entre eles. Então, cada um deveria respeitar a fé um do outro, se estavam fazendo para Deus, e estava tudo bem. Uma coisa é certa, 99% do judeu, mesmo que ele aceite a Jesus como Senhor e Salvador, ele não vai aceitar o modo de vida, né, de uma pessoa que não é judeu. É muito complicado para ele realmente. Ele não vai aceitar, ele não vai comer, por exemplo, carne de porco, né? Ele vai guardar o sábado. Então, é uma coisa de um judeu. E a palavra de Deus ensina isso para ele. Ele não está descumprindo a palavra de Deus fazendo isso. Então, quem não é judeu vai ter que aceitar que o judeu tem os seus costumes, tem o seu modo de comer, tem as suas coisas, que é entre ele e Deus. E ele é judeu mesmo, então ele tem coisas que ele está de acordo com Deus mesmo, com a palavra de Deus, para ele judeu. E os gentios, também o judeu precisa aceitar que ele não é judeu. E muitas coisas estão escritas que é para o judeu, não é para o gentio. Então ele tem que concordar com isso. Evidentemente, é muito difícil conviver. Então Paulo estava tentando resolver um problema que era quase certeza que não ia conseguir resolver completamente. Agora, Paulo chama de fraco na fé, aqui, realmente, o judeu. Porque quando ele fala assim, o que come legumes, né, não come a carne, é fraco na fé. Quem é que não comia a carne? Era o judeu. Não era o gentio. O gentio comia de tudo, não tinha problema nenhum. Então ele chama de fraco na fé aquele que acha que vai comer uma comida, porque aquela comida, às vezes, quem está servindo é uma pessoa que não é crente. Ou então, aí partiu um boi, aí o boi foi consagrado lá a uma divindade. E ele acha que se ele comer um pedaço desse boi, ele está pecando, que vai para o inferno por causa disso, está ofendendo a Deus por causa disso. Então, veja só. É porque a fé dele não atingiu ainda o nível que o faça
comer de tudo sem problema, sem achar que está fazendo algum pecado, sem achar que está ofendendo a Deus. Por quê? Paulo diz que os ídolos não são nada. Esses ídolos não são nada. Não vai te causar mal. E a própria Bíblia diz que se você comer até uma coisa envenenada, não vai te fazer mal nenhum. Porque nós comemos e tudo que nós vamos comer, nós agradecemos a Deus na hora de que nós comermos. Aquele alimento, seja o que for, para nós é um santificado, é um alimento consagrado a Deus, à igreja, às pessoas que são de Deus. Não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. Mas tem pessoa que acha que sim, então ele não come. Então Paulo chama de fraco na fé esse, porque a fé dele não cresceu a um nível dele achar que não tem problema nenhum, qualquer coisa que ele comer está tudo bem. Agora, Paulo não está dizendo também que o crente pode comer de tudo, beber de tudo. Não está dizendo isso. Então, a referência aqui é a essa comida que os judeus achavam que estava errado comer. E nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o primeiro concílio da igreja e a decisão que foi tomada nesse concílio sobre essas coisas, o que pode comer ou não, né, as principais decisões. E nós temos que seguir ao que está aí. Vamos ver aí, olha. Diz assim, lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais bem fazeis se vos guardares, bem vos vá. Tendo eles então se despedido para Antioquia, ou Antioquia, e ajuntando a multidão entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. E agora? Veja, estava tudo bem até agora. Então os judeus estavam sendo aí criticados porque não comiam esse tipo de carne. E os gentios estavam tudo bem porque comiam, eram fortes na fé. Só que a igreja havia se reunido em Jerusalém, um concílio, primeira convenção da igreja, vamos dizer assim, e tomaram certas decisões que eram para todos os crentes, tanto judeu como não judeu, seguir isso então. O que foi decidido? Olha aí. Aí diz que o cristão, o crente, não deve comer carne sacrificada aos ídolos. Por que isso? Para não haver contenda entre os irmãos. Então foi uma decisão tomada. Não pode comer carne sacrificada a ídolo. Então se os romanos estavam comendo, eram gentios, tudo bem, não tinha judeu por lá, os judeus tinham saído, tinham sido expulsos. Mas agora eles estavam de volta. Então, os gentios não poderiam mais comer carne sacrificada aos ídolos. E isso estava ofendendo seus irmãos, fazendo com que muitos crentes judeus deixassem a igreja por causa disso. Não queriam comunhão com os irmãos, e isso estava evitando essa comunhão. Então, agora os gentios estavam errados. Não eram os judeus que estavam errados. Foi uma decisão tomada no concílio de Jerusalém pelos apóstolos. Paulo também estava lá. Foi uma decisão comum, ainda disso apareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Foi uma decisão de Deus. Os romanos deveriam ter deixado imediatamente de comer. Por quê? Comida não é mais importante do que comunhão com os irmãos. Então deveriam ter deixado de comer. Por isso que Paulo disse, se eu comer carne vai escandalizar meu irmão, não deixe de comer. Esse tipo de carne, sacrificada aos ídolos. Outra decisão foi o quê? Comer sangue. Não pode, então, o cristão comer sangue. Foi uma decisão. Se for uma decisão do Espírito Santo e da liderança da igreja, pronto. Por que nós vamos insistir nisso? Então pronto. Não é para comer, não. Como?
comida não me domina, meu estômago não é meu Deus. Não como, o que tem? Vai me matar porque eu vou deixar de comer uma coisa? Não. Então não como, pronto. E a outra decisão sobre comida é o quê? Comer carne sufocada. Por quê? Era a carne que continha o sangue. Porque isso era a mesma coisa que comer sangue. Porque o sangue estava lá na carne, né? Então essa carne sufocada é aquele animal que ele é só sufocado. Ele não foi morto, não derramou o sangue dele. Não tirou o sangue. Era a carne com o próprio sangue. Então era a mesma coisa que está comendo sangue. Então é derivado isso aí do não comer sangue. Então só isso, proibição era essa para toda a igreja seguir. Então os gentios aceitavam Jesus, não tinha nenhum judeu por lá, não ia escandalizar ninguém, e eles comiam de tudo e pronto. Mas agora tinha judeu, então eles deveriam ter deixado de comer isso. Era um sacrifício em prol da união de todos. Então veja só que diante disso, tanto estão errados aí os judeus, porque exageravam, né? E os gentios, porque também não consideravam os irmãos e exageravam também. Então não tinha motivo para ficar assim. Se todos aceitassem a fé um do outro, não haveria problema nenhum. Mas aqui então nós vamos ver que era melhor então os gentios deixarem de comer aquilo ali. Pronto, só isso. Seguir o que estava determinado já lá no primeiro concílio da igreja. Era uma obediência a Deus e resolveria pelo menos a metade dos problemas. Porque o judeu não ia deixar de guardar o sábado. Mas o gentio podia aceitar isso normalmente, não tem problema nenhum. É uma aliança entre eles e Deus e eles podem, o que tem? Não quer trabalhar no sábado e quer guardar o sábado, deixa de guardar o sábado, não tem problema nenhum. Então a nossa lição tem 3 partes. A primeira parte, uma igreja heterogênea. Romanos 14, de 1 até 12. Tópico 1, a natureza da igreja. Tópico 2, os fracos na fé. Tópico 3, os fortes na fé. Na parte 2 nós temos aí uma igreja tolerante. Romanos 14, de 13 a 23. No tópico 1 nós temos a lei da liberdade. No tópico 2, a lei do amor. Tópico 3, a lei da espiritualidade. Na parte 3 nós temos aí uma igreja acolhedora. Temos aí no tópico 1 o exemplo dos cristãos maduros. Tópico 2, o exemplo de Cristo. E tópico 3, o exemplo das Escrituras.